Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou comentar aqui sobre a treta do Nando Moura com o Wilker Leão. O Wilker Leão, para quem não sabe, ele é um youtuber que ele faz vídeo questionando as pessoas. Quando era no governo do Bolsonaro, ele questionava os bolsonaristas, e agora que o PT está no governo, ele ficava questionando os petistas. Fazendo perguntas capciosas, né? Mas e o dólar, e a inflação? Você está satisfeito que o governo fez isso, não sei o quê? Então, esse era o Wilker Leão. Ele até viralizou uma época aí atrás, no final do governo Bolsonaro, quando ele chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, e o Bolsonaro tentou pegar o celular dele. Foi uma cena ridícula pro Bolsonaro, né? Ele lá tentando pegar o celular de um jovem. Mas enfim, aí ele se matriculou numa faculdade, eu acho que é o UNB de Brasília, se eu não estou enganado, num curso de História, e ele fica se filmando, assim que eu estou me filmando, só que durante a sala de aula. O que incomoda os professores e também incomoda os outros alunos, porque sempre gera um bate-boca, uma discussão, e as pessoas estão ali para estudar, acabam perdendo maior tempo só no bate-boca entre ele e o professor. Ele diz que a intenção dele é mostrar que os professores são doutrinadores esquerdistas, né? Como se o professor estivesse falando coisas da cabeça dele, né? Na verdade, o professor tem todo um material didático, né, para poder dar aula, tudo. É passado lá por um consenso e tal, aprovado pelo MEC, então não tem como o professor ser doutrinador, tá? Mas o Wilker acha que sim, ele acha que ele tem a função de desmascarar o professor. Então, resumindo, ele não se matriculou numa faculdade para aprender nada. Ele acha que sabe mais que um professor, que pode até refutar os professores. Um dos primeiros vídeos dele que o professor pergunta se ele está gravando, ele fala, eu estou somando ou contribuindo aqui para a aula. Como se ele soubesse mais que um professor, né, pessoal? Que é ridículo. Ele mesmo, sem querer, demonstra nos vídeos dele a ignorância dele em sentido acadêmico. Que nem tem um bloco lá que ele está estudando que chama-se História da África. O professor foi até específico a falar qual período eles iam analisar, do século XIII ao XIV, se eu não estou enganado, deixa eu ver. Enfim, é por volta ali de 1600 a 1700 mais ou menos, seria o período que o professor ia analisar. Eu estou falando aqui de cabeça, que eu não lembro exatamente qual período que é, mas aquele período pós-descobrimento do Brasil, ele ia analisar a história da escravidão africana, a história da África. Aí o Wilker questiona o professor se ele vai falar também dos escravos brancos. Para quem não sabe, sempre teve escravos brancos, tá? Desde os eslavos, os romanos tinham muitos escravos, etc. Mas não é o tema da aula, pessoal. O tema da aula do professor é aquele período específico da África. História da África. E nunca teve escravo branco na África. Então esse argumento dele é tão imbecil, sabe? Que ele quer lacrar, mas ele quer lacrar com uma coisa que não tem nada a ver. É o mesmo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, alguém chegar para mim e falar, você não vai falar da Xuxa e das Paquitas? O que tem a ver a Xuxa e as Paquitas com o meu vídeo? Nada. Da mesma forma, o que tem a ver os escravos brancos com a história da África? Nada. Os eslavos eram europeus, os escravos do romano eram todos europeus também, etc. Não tem nada a ver, mas, como diz na minha terra, não tem nada a ver o cu com as calças. Mas ele acredita que está lacrando, que sabe mais que o professor é comunista e doutrinador. Em outra ocasião, o professor falou que o que gerou a escravidão foi o capitalismo. Aí o Wilker já foi lacrar. Tá vendo? Eu falei para vocês que o professor é comunista, ele é anticapitalista. Eu estou provando para vocês que eu estou desmascarando o professor. Ele, né, coloca a legenda no vídeo dele, ele legenda, né, os vídeos, provando que o professor é comunista porque o professor falou isso, como se o professor fosse anticapitalista. Na verdade, o professor pode ser até de direita, nós não sabemos, pode ser a favor do capitalismo. Mas o que o professor falou é uma verdade histórica. O que gerou a escravidão e todo aquele mercado de navio negreiro foi o capitalismo, porque dava muito dinheiro escravo. Um escravo, além de ser caro, segundo alguns pesquisadores aí, parece que um escravo era aproximadamente 100 mil reais para cima por cada escravo. Além de ser escravo, isso foi o maior negócio do Brasil, colônia, pessoal. Do Brasil até o Brasil Império. Pra vocês terem uma ideia, os escravocratas, as pessoas que vendiam e comercializavam escravos, eram as mais ricas daquele período. Teve até um historiador que falou num podcast que se você vai em Salvador, por exemplo, você vê aquelas casinhas bonitinhas, pintadinhas, né, aquelas casinhas que parecem sobrados, né, etc e tal, que era a melhor parte da cidade. Ele falou que ali era casa tudo de escravocrata, porque eles viviam melhor que as outras pessoas por causa do dinheiro. Era um puta do negócio a escravidão. Eu sei que é um negócio desumano, hoje nós entendemos, nós temos uma profunda empatia pelo que houve naquele período, mas na parte econômica o professor está certo. Se não desse dinheiro, ninguém ia cruzar o Atlântico para ir lá na África pegar um escravo. Eles faziam isso por quê? Porque dava muito, muito dinheiro, então era um negócio da época. Eles iam lá, iam na África, enchiam aqueles navios de pessoas, traziam para as Américas e ali eles faturavam muito dinheiro. Dava mais dinheiro que ouro, diamante ou outras atividades da época. O próprio fazendeiro que comprava um escravo não era tão rico como o que vendia escravo. Então você dizer que isso aí é culpa do capitalismo, que houve esse comércio todo, não é errado, pessoal. E não é ser anticapitalista. É porque realmente o capitalismo, o dinheiro que movimentou tudo isso.
Ninguém ia buscar um escravo lá só por pura maldade, digamos assim. Ah, eu tenho vontade de ter um escravo, é meu sonho. Não. Eles buscavam porque eles iam lucrar com o escravo, com a mão de obra, com o trabalho, com a venda, com tudo. Aquelas fazendas de café do Brasil eram todas movimentadas por mão de obra escrava. E quem ganhava o dinheiro? O dono da fazenda, fazendo os escravos trabalhar. Então isso era o capitalismo da época. Eles ficavam cada vez mais ricos, né, os grandes capitalistas. Os traficantes de escravizados também ficavam cada vez mais ricos, e isso que manteve esse negócio por um bom tempo aqui no Brasil. Então isso aí não tem nada a ver, sabe, esse argumento do Wilker de achar que o professor é anticapitalista só porque ele falou uma verdade histórica. Mas ele acredita na cabeça dele que ele está refutando o professor e ele acredita que sabe mais que o professor. Quer dizer, então a escravidão foi por culpa de quê, o Wilker? Foi que nem aquele vídeo do Porta dos Fundos, foi os negros que quiseram entrar no navio? Era só por diversão? Ah, por que a gente não enche de escravo aqui? Vai ficar tão bonito, né, a mistura racial. Vamos lá pegar uns escravos na África? Cara, era por dinheiro, cara. Qualquer criança, até um estudante de quinta série sabe disso. Escravos davam dinheiro tanto para quem vendia e comercializava, quanto para os donos de fazenda. Era dinheiro. Você pegar umas pessoas para trabalhar de graça para você à base de chicotada, é claro que você vai ficar rico. O senhor escravo só ficava lá fumando o dia inteiro, seu charuto e tal, enquanto os escravizados estavam lá produzindo riqueza. Então, isso é capitalismo. Capitalismo é geração de riqueza. Tá? Aí o que acontece? O Nando Moura fez um vídeo, né, dando um toque pro Wilker Leão, falando pro Wilker Leão que, olha, pega leve, cara, uma hora você vai ter problema na justiça, seu professor já está colhendo assinaturas aí para fazer uma ação coletiva contra você, pelo direito de imagem e tal, não sei o quê. Eu não sei até que ponto o Nando Moura entende de lei, né, mas ele tem um irmão que é advogado. Esse caso do Wilker Leão não é bem um caso de direito de imagem. Pela lei você pode sim filmar um ambiente acadêmico, uma escola, alguma coisa assim, mas tem os fins específicos, seja para fazer uma denúncia, para mostrar algo, seja para estudar em casa depois, rever a aula, então tem lá as brechinhas na lei. Só o que é proibido na lei até então é você monetizar isso, porque bem ou mal aquilo que o professor está fazendo é o trabalho dele. Ele elaborou um estudo, ele elaborou apostilas, ele elaborou um material didático, junto, é claro, com as regras da universidade, mas o direito é dele, entendeu? Então você não pode monetizar em cima de conteúdo alheio. Aí o Wilker alega que ele está só se filmando, mas a gente escuta o professor dando aula, até nessas pseudo-refutações deles, do Wilker, a gente escuta o professor dando aula e ele tentando refutar o professor. Que já é uma babaquice por si só, né? O cara acha que sabe mais que o professor. Mas a monetização é vedada, tá, pela lei. E o Nando Moura estava dando um toque nesse sentido para ele, olha, uma hora você vai acabar se dando mal, tá? Você ficar filmando aí a sala de aula, mesmo que você mostre só você, mas a gente escuta o seu professor falando aí no fundo. E outro detalhe importante, né, que ele fala que não filma o professor, não sei o quê, mas na verdade ele está filmando o trabalho do professor. Esse que é o ponto. E o Nando ainda falou para ele o seguinte, olha, você também não sabe se você vai pegar um juiz filha da mãe que vai chegar lá e vai dar causa ganha para a universidade. Isso pode acontecer. Mesmo se você tiver razão, porque a justiça, as leis no Brasil, elas dependem muito de interpretação, tá? Depende da interpretação, que nem, por exemplo, hoje mesmo saiu uma notícia, a polícia localizou quem foi o cara que deu um tiro, que pegou no embaixador argentino, não sei se era embaixador, acho que é embaixador, sim, o ex-embaixador argentino, que estava fazendo turismo no Rio de Janeiro, foi baleado na cabeça, a polícia encontrou quem que é o cara, descobriu. Só que aí o juiz negou a prisão dele, falou que não tem urgência ou algo assim do tipo, falou que não é importante prender o cara agora. O cara deu um tiro, pegou na cabeça do argentino, podendo gerar até uma crise diplomática até com o Brasil, mas o juiz não acha importante prender o cara. Vocês estão entendendo? Muita coisa no Brasil vai depender da interpretação da lei que o juiz fizer. Como nesse caso é uma interpretação idiota. O mesmo pode acontecer com o Wilker, ele pode tanto pegar um juiz decente que vai julgar o caso, ou dar uma advertência apenas, falar, ó, e uma liminar proibindo ele de filmar, quanto ele pode pegar um juiz que pode foder ele. Você vai pagar tanto de multa, está proibido de frequentar a faculdade, está proibido disso, daquilo. Então não sabemos, vai depender muito da interpretação que o juiz vai fazer das leis, tá? Aí o Wilker Leão respondeu o Nando Moura, num vídeo bem educado até, falando para ele que não, eu já conheço meus direitos, eu vou fazer uma live com tal advogado, assiste minha live que você vai ver na parte jurídica, que eu posso sim, não tô cometendo nenhuma ilegalidade, não sei o que, blá 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 blá. O Wilker argumenta nos vídeos dele, com o professor, o seguinte, ninguém é obrigado a fazer coisa nenhuma a não ser por força de lei, está na Constituição brasileira. Então ele diz que ele não é obrigado a parar de filmar se não tiver uma lei que diga para ele parar. Mas é o mesmo cara que fica enchendo o saco das pessoas na rua para poder fazer videozinho na internet. Quer dizer, as pessoas não são obrigadas a responder ele, mas mesmo assim ele faz. Quer dizer, o mesmo argumento que ele usa só vale para ele. Para as pessoas não, cara, eu não quero falar com você não. Aí ele insiste, fica enchendo o saco até a pessoa falar. Quer dizer, aquela pessoa também não é obrigada a falar no vídeo dele,
a não ser por força de lei. E não tem nenhuma lei que obriga as pessoas a dar entrevista para esse cara. Mas só para você ver a contradição aí. Aí o Nando Moura não gostou da resposta do Wilker Leão, ele já fez um vídeo mais agressivo. Parece que o Wilker fez uma resposta também já um tom um pouco maior. E o Nando Moura aloprou de vez, falou que se ofereceu até para pagar os advogados do professor, oferecendo até o irmão dele que é advogado, tal, não sei o que. Se você quiser me procura que eu ajudo com os advogados para ferrar esse cara. Bom, nesse ponto, pessoal, eu acho que o Nando Moura tinha razão em todo momento. Primeiro que o primeiro vídeo do Nando Moura foi dando um toque pro Wilker Leão, não foi brigando nem agredindo. Segundo, que o Nando Moura também ele entende, dá pra gente perceber nisso, que isso que o Wilker Leão faz é uma babaquice. Porque o Nando Moura é filho de professores. E a gente sabe como é difícil ser professor no Brasil. Eu que tenho um canal de teologia, que eu sou chamado de professor pelos meus seguidores, eu sei como é difícil. Tudo bem que é um mundo virtual, né? Você não está presencialmente com os alunos. Mas eu sei como é chato você, às vezes, estudar uma coisa e querer transmitir esse conhecimento e depois chegar alguém que não tem 1/3 do seu grau de estudo e querer falar que você está errado. No meu canal acontece isso o tempo todo. Tem pessoas ali que não sabem hebraico, não sabem grego, não sabem nada, mas ficam enchendo o meu saco falando que eu estou ensinando coisas erradas para os meus alunos. Alguns até beira, sabe, mal agradecidos, sabe? Aquelas pessoas que gospem no prato que comeu. Pessoas que já aprenderam comigo e depois acham que eu não sei de nada ou que eu ensino errado. Então eu sei como é difícil isso. Agora imagina um professor que está numa sala de aula, ele tem que interagir com os alunos pessoalmente, aí não é no mundo virtual. E ele tem que fazer o máximo que ele puder para fazer o aluno entender o que ele está falando, para transmitir o conhecimento. É que nesse vídeo que eu estou fazendo, eu tenho que medir bem as palavras para as pessoas que estão vendo o vídeo tentar entender perfeitamente o que eu estou conhecendo. E olha quando com a dicção ruim, porque eu estou em tratamento dentário, tudo, algumas palavras são difíceis para mim. Mas mesmo assim, eu tento falar calmamente, devagar, para a pessoa entender o que eu estou transmitindo. O professor faz isso. Ele vai falar da história da África, ele vai ter que explicar lá, tudo bonitinho e tal. Eu até gostei desse professor do Wilker, né, no trechinho que eu vi do vídeo dele, que o Wilker gravou, que ele explicou que até a palavra África, né, foi dada pelos europeus, porque antigamente não era chamado África. A África é um continente, né, mas os europeus chegavam lá, tudo era África. Angola, Congo, Moçambique, sabe, como se fosse tudo uma coisa só. É preto, é África, pronto, é assim que eles tratavam dessa maneira. Então eu achei muito legal essas observações do professor, que são detalhes que a gente não percebe, que passam desapercebidos. Então a partir do momento que o Wilker ele acha que sabe mais que o professor, e fica ali se gravando, para interromper a aula tentando dessas lacradinhas dele, você não vai falar dos brancos, falando do capitalismo, não sei o que, essas bobagens que ele faz, ele atrapalha a aula, pessoal. Ele só tumultua e atrapalha a aula. E outros estudantes que estão ali, que também pagaram, ou fizeram vestibular, ou coisa, eu não sei se a UNB é federal, não tenho certeza, mas os estudantes que se matricularam para assistir a aula, eles também perdem o direito de ver a aula, porque fica um babaca lá se filmando só para fazer videozinho na internet para depois se candidatar a um cargo público. Até porque ele tem pretensões políticas, ele já falou isso, que ele pretende um dia se candidatar a um cargo público. Mas ele está usando agora a faculdade como muleta para ele ter mais visualizações. O que ele fez no vídeo em defesa dele? A primeira coisa que ele fala é que ele é perseguido. Não é verdade, ninguém foi na casa dele perseguir ele, ou foi na sala de aula perseguir ele. Isso não é verdade, é ele que provoca uma situação e depois ele faz igual os bolsonaristas. Eu estou sendo perseguido. Porra, se eu entrar num banco com uma arma na mão e gritar é um assalto, é claro que eu vou ser preso. Eu posso falar que eu sou perseguido? Agora, se eu entrar na sala de aula com o celular e ficar me gravando a aula inteira, e o professor vai achar ruim, com certeza, eu sou perseguido? A defesa dele é típica de bolsonarista, igualzinho. Depois ele falou que está sendo perseguido por pensar diferente. Não existe isso de pensar diferente. Tanto que até uma mãe falei que é apoiador dele, fez um react e falou, não, você não está sendo perseguido por pensar diferente, cara. Você está sendo perseguido porque você está provocando. Você faz provocações. Ninguém te censurou o seu direito de pensar diferente, mas você fica fazendo provocações, e provocações com conhecimento limitado, né? Ainda por cima, porque essas bobagens, querer achar branco na história da África, escravo branco na história da África, isso não é um pensar diferente, isso é um erro histórico. Teve escravo branco? Teve. Quando tiver aula sobre a escravidão europeia, vai ter um monte de escravo branco lá. Mas o professor foi claro, aquele bloco era a história da África. Então não faz o menor sentido. Inclusive eu acho que ele escolheu esse curso aí justamente para lacrar, né? Que é um curso de humanas, envolve África, para ele colocar essas bobagens no meio. Não foi só o negro que foi escravizado, o branco também, dando a entender que o negro é vitimista, né, por causa disso. Digo, não, filho. Os primeiros escravos foram os eslavos, tá? Tanto que até hoje a palavra escravo em inglês é slave, por causa dos povos eslavos, e eram brancos. Agora, não é porque você teve escravos brancos que isso justifica a escravidão africana. Foram milhares e milhares de vidas destruídas, pessoas que eram tiradas à força de sua terra, separadas de sua família, levadas para outro continente pelo mar, naqueles navios horríveis, fedorentos. Muitas até morriam na viagem, morriam tantos africanos, que até os tubarões mudaram sua rota por causa dos africanos que eram jogados no mar.
e aí vinham para esse outro continente aqui, obrigado a trabalhar de graça, sem receber porcaria nenhuma, até a refeição era limitada, para enriquecer o dono da fazenda. E aí o cara vem dizer que isso não tem nada a ver com capitalismo. Ah, você é comunista, anticapitalista. Filho, isso é capitalismo puro, exploração a todo vapor, tá? Então, para finalizar o vídeo, pessoal, na minha opinião, nesse caso, o Nando Moura tem razão. Talvez ele tenha até exagerado, ou sido radical demais de oferecer para pagar advogado, o professor e tal, não sei o quê. Pode ter exagerado, mas o Nando Moura tem razão, porque como os pais dele também foram professores, ele sabe como é chato isso, você pegar uma pessoa babaca só para fazer view na internet, ou para ganhar dinheiro, para depois se candidatar a um cargo público, para ficar lá só mamando nas tetas do governo, né, que o objetivo sempre é esse. Então o Nando Moura sabe que esse cara só está atrapalhando a aula do professor e a dos outros alunos. Então nesse ponto, sinceramente, eu acho que o Nando Moura tem uma certa razão. Essa história de liberdade absoluta não existe, tá? Em nenhum país do mundo, em nenhuma constituição do planeta existe liberdade absoluta. A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. A partir do momento que o professor não pode dar uma aula em paz, em liberdade, interagir numa boa com seus alunos, porque tem um cara gravando, tentando pegar ele a cada momento, isso aí já fere a liberdade do outro, tá bom? Então acho que deu para entender. Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, por gentileza, dê um like. Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal e ativa o bendito sininho, que o YouTube anda meio bugado ultimamente. Ele não avisa todos os inscritos quando a gente faz um vídeo novo. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.